não podemos perder tempo. Vamos direto, doutor Sérgio. Eu quero o seu comentário sobre a declaração do nosso ex-ministro da Cidadania, Osmar Terra, que não só no Congresso Nacional, no plenário, teve uma posição utilitarista, né, de isolamento vertical, como também na Jovem Pan, numa entrevista, defendeu essa tese. Eu sou, como médico, 35 anos de serviço prestado à comunidade carioca, eu gostaria de saber a sua posição, tá bom? Ok, então vamos lá. Em relação a essa epidemia, tem tantas versões, e é um tal de isolamento vertical, horizontal, eu acho que eu vou ficar com oblíquo, sabe? Eu penso o seguinte, eu acho que exatamente nem lá nem cá. Um isolamento horizontal tem todas as consequências que nós já sabemos, né? O chamado lockdown, ou seja, tudo fechado, e isso tem um impacto violento nas pessoas do ponto de vista econômico. Não se trata de forma alguma em fazer alguma opção em relação a que vida não tem preço, aquelas frases feitas que a gente escuta muito por aí, mas nós temos que lembrar o seguinte: se as empresas quebram, e a grande maioria do empresariado brasileiro é de pequenas e microempresas, se essas empresas fecham, arrecadam menos tributos. Se essas empresas têm empregados, aumenta o número de desempregados que também não vão arrecadar impostos. Não tendo um aporte tributário, como que o governo vai financiar a saúde? Como que o governo vai equipar os hospitais, pagar o RH, que é uma das partes mais caras do hospital, medicamentos, materiais? Não há como. Então, elas estão, como o próprio ministro Mandetta falou, muito apropriadamente, estão umbilicalmente ligados. Então, o que deve se procurar é o bom termo. É exatamente uma forma que não a ideal, mas a de menor dano possível. Essa tosse não é de coronavírus, por alguns anos que eu andei fumando, mas já parei, tá? Então, em relação à fala do ex-ministro Osmar Terra, eu penso que devemos, tateando a epidemia, aprendendo com a epidemia brasileira. A epidemia brasileira é uma epidemia de 14 milhões de idosos totalmente diferente de 14% de idosos totalmente diferente de 30% de idosos da Itália. A epidemia brasileira é de uma população mais jovem em relação à população europeia. É uma população que tem anos, décadas de campanhas anti-tabagismo, enquanto nós sabemos que na Europa o tabagismo é muito praticado. Então, são situações totalmente diferentes da nossa. Evidentemente que algumas coisas nós vamos encontrar similaridades aqui e ali, mas nós não podemos ficar importando os problemas, importando as soluções lá de fora. Nós temos que aprender com a nossa realidade aqui, evidentemente baseado na ciência, evidentemente baseado na experiência, que eu volto a dizer, dos especialistas do Ministério da Saúde, que são muito competentes, muito sérios e muito comprometidos. Dito isso, já que estamos numa fase ainda de aprendizado e que nós sabemos que essa contaminação ainda vai se estender durante um bom período e vai atingir um número muito maior de pessoas do que há hoje, lamento, mas eu acredito que nós não chegamos nem na metade da epidemia ainda, né, do pico. Então, cada semana tem que ser avaliada como tal, talvez até cada dia tem que ser avaliado como tal. No início houve uma falta de seriedade, eu não vejo outro termo para ser utilizado nesse momento, a partir do momento que as pessoas liberadas do trabalho foram para a praia. Então, não faz muito sentido isso, né? Da mesma forma que agora, com esse fechamento radical, principalmente na Zona Sul do Rio, eu já tenho notícias que na Zona Oeste e nos municípios vizinhos não está tão assim, mas também as pessoas entenderam, né? Eu, como obstetra, não posso deixar de trabalhar, eu não posso pedir para a gravidez apertar o pause e depois eu volto, eu tenho que continuar atendendo, né? Então, eu tenho saído, sim, para emergências, para consultórios de algumas gestantes que eu ainda faço pré-natal,
e tenho procurado observar o comércio realmente muito fechado, né? Os quiosques da praia todos fechados, nós estamos falando de uma população de pequenos empresários, microempresários. Eu uso muito carros por aplicativos e táxis, uma vez que aqui no Rio de Janeiro não faz muito sentido andar de carro para pequenas distâncias, e eu converso muito com eles. Então, eu vejo uma economia parada aqui na Zona Sul e uma grande preocupação do dano que isso vai causar, né? A população aqui já entendeu que tem que colaborar. Penso eu que já está na hora de repensar, em vez de endurecer cada vez mais, que é uma tendência que eu tenho visto por parte dos governantes. Eu entendo que há um diálogo agora, há um entendimento, há uma forma da gente começar a botar essa economia para rodar, porque mais à frente o dano pode ser irreparável. Então vamos lá, eu agora vou emendar logo numa segunda pergunta, né? Em relação a... Você fala, o pessoal foi para a praia e tal, mas a gente aqui teve uma dificuldade técnica também com a Luísa Garro, com a nossa psicóloga, e aí eu acabei conectando um amigo lá da Holanda, ele era quase meia-noite lá, e eu chamei, ele veio, e a gente aproveitou e pegou as impressões de lá. E ele falou que lá também, depois que teve a restrição, o pessoal não queria aceitar, não. Isso aquilo só resolveu com multa de 400 euros aí que resolveu, tá? Então, quer dizer, lá também não é diferente daqui. Eu venho aqui para aprender. Agora, já tem uma pergunta, deixa eu emendar aqui. O vírus oferece perigo? Deixa eu emendar a pergunta aqui da Luísa. Aéreo, no ar, ou só com emissão por outro, tá? Não, as duas coisas, né? Ele vai ao ar através de tosse, espirro, e é o que a gente chama por aerosol, é exatamente o conceito que existe. É um aerosol de gotículas, né, de saliva ou de secreção nasal contaminadas. Então, ele vai pelo ar e também por superfície. Ele ainda dura horas em cima de uma superfície. Então, essa que é a grande questão desse vírus, da alta transmissibilidade dele, a partir do momento que ele pode contaminar as outras pessoas, tanto por aerosol quanto por contato de superfície. Entendi. Agora, eu ouvi dizer, que eu sou leigo, né, mas eu fico lendo que nem um louco, até para poder conversar com o senhor. Eu ouvi dizer que esse vírus, a cápsula dele é gordurosa. Então, que no calor, que é o nosso caso, ele fica inofensivo ao mesmo tempo, porque sob o sol, sob a luz do sol, que ele, em alguns minutos, ele morreria e tal, e não teria essa capacidade de contato exacerbada. Se ele estiver numa superfície lisa, fora do sol, ele já dura mais tempo e tal. O senhor pode fazer algum comentário? Existe algum comentário a ser feito a respeito do que eu li? Ou não? Até o momento, na literatura científica que eu li, eu não vi nenhuma comprovação desse fato. Existem algumas ilações a esse respeito, sim, tá? Mas, dentre os artigos, aqueles 73 eu já li, já estou armazenando outros, eu ainda não vi nenhum que realmente comprovasse isso. Agora, vamos pensar de uma outra ótica também. Se por acaso, em relação ao calor, eu vi algumas pessoas falar com mais de 27 graus ele não sobreviveria. Se fosse assim, seria ótimo, ele ia morrer no primeiro dia no organismo quando tivesse uma febre de 38, 39 graus no corpo. Então, não é bem assim. Não é bem assim. Agora, se chegar numa superfície que o sol atinja uma temperatura acima disso, capaz de mantê-lo, tudo bem, mas as pessoas vão se contaminar onde há aglomerações. As aglomerações normalmente se dão em ambientes fechados. Lá não entra o sol. Então, se você está dentro do shopping, não tem o sol batendo lá dentro, está dentro do cinema, do teatro, ou dentro do... Não é bobagem. Exato. Tá? Bom, agora vamos falar um pouquinho do legado, que a gente só falou das coisas difíceis que a gente tem que falar também, das suas pesquisas e das suas leituras para trazer. O senhor até comentou, não adianta, daqui a uma semana, Popó, tudo que eu falei aqui pode variar. E é o que você falou, na realidade dia a dia, as coisas vão caminhando, né? Então, aí, ó, deixa eu ver aqui, tem uma pergunta aqui, ó. Quanto antes uma pessoa infectada pelo vírus for atendida por um médico, mais chance ela tem de se recuperar, independente da idade, etc. Interrogação. Vamos lá. Ricardo, obrigado pela participação. Obrigado, Ricardo. Até o momento não tem nenhum medicamento oficialmente aceito como tratamento. Existem, como todo mundo sabe, linhas de pesquisa de vários medicamentos e está se
se mostrando bem promissor, é o antimalárico. Agora, é um medicamento perigoso, é um medicamento que pode trazer problemas para a pessoa, pode dar arritmias cardíacas e pode, em pessoas propensas, levar até o óbito. Então, não é um medicamento para ser utilizado em larga escala e sem nenhum critério. Ele está sendo utilizado dentro de protocolos de pesquisa, mas ainda não tem nenhuma comprovação disso. Ele está sendo reservado para os casos mais graves. Agora, quando começa, normalmente é uma fase um pouquinho mais avançada dos primeiros sintomas, né? Então, a experiência que a gente tem até o momento é essa. Tá certo. Vamos falar agora da parte boa. Vamos dar uma boa notícia. Por exemplo, em relação a toda essa situação, quando passar essa onda, os hospitais estarão mais estruturados, os CTIs terão mais respiradores, a estrutura médico-hospitalar de atendimento público e privado estará mais preparada. O que o senhor pode falar a respeito disso? Eu gostaria muito de concordar em tudo que você falou, mas eu penso que algumas oportunidades estão sendo perdidas. Por exemplo, aqui no Rio de Janeiro nós vamos ter 4 hospitais de campanha. Um no Rio Centro, outro no Parque dos Atletas, que é ali perto do Rio Centro, outro no Aeroclube de Nova Iguaçu. Estou falando da região metropolitana do Rio de Janeiro, não só o município. E um quarto lá em São Gonçalo, num hospital de campanha igualmente provisório, porque nenhum desses 4 locais vai permanecer como hospital depois. Oportunidades perdidas. Nós esquecemos do primeiro hospital do Brasil, que é a nossa querida Santa Casa de Misericórdia. Está fechada e poderia ter sido revitalizada para esse propósito. É uma construção antiga, de pé direito alto, propícia para tratamento de doenças que são contaminadas por via aérea também. Os espaços são muito mais arejados por esse pé direito mais alto. E é um prédio que está lá sem internação há cerca de 5 anos. Fechou em 2015 a Santa Casa. E assim, ela, na minha concepção, é o principal, mas existem outros prédios também de hospitais que poderiam ter sido utilizados. Perdemos uma chance. Houve um levantamento no ano passado de cerca de 1.000 leitos bloqueados no Rio de Janeiro. 1.000 leitos bloqueados daria para atender muita gente, né? Eu não sei qual é a situação atual, mas certamente existem muitos leitos ainda bloqueados no Rio de Janeiro, e as pessoas estão fazendo hospitais de campanha que são úteis, sim, mas se nós estamos falando em legado, vamos acertar a casa primeiro, vamos aproveitar essa oportunidade que está chegando uma verba federal para acertar o que a gente já tem de estrutura instalada, e, se necessário for, abrir hospitais em locais provisórios, dado o aumento da demanda. Não adianta só ir para o hospital de campanha e deixar uma Santa Casa fechada, deixar leitos bloqueados por situações que podem ser resolvidas. Então, nesse aspecto, eu penso que poderia ser melhor aproveitado. Tem uma pergunta aqui do Otoniel, já vou fazer, mas já vou emendar a minha e a dele, tá? Então, quer dizer, nós estamos perdendo uma grande oportunidade, né, de fazer realmente, de ter um legado, ter uma infraestrutura melhorada, o investimento ser direcionado para o lugar certo, por homens certos. Sabe o que eu acredito, doutor? Que nessas situações, infelizmente, tem muita gente que fala, opa, vai entrar aí, quantos milhões, quantos bilhões? Como é que a gente vai fazer essa história? Porque esses hospitais de campanha, o Otoniel perguntou se não está sendo construído um no Maracanã, lá no Júlio Delamare. Eu acho que sim. Né? Sim. Eu vi, agora, será que não há um aproveitamento aí indevido, que essas montagens, desmontagens, os custos absurdos e tal, e aí é tudo rápido, com uma situação de que você foge ao controle das verbas e das despesas, porque está numa situação de extrema necessidade, e aí, em função da calamidade pública, os prefeitos, os governadores, podem fazer acontecer com as verbas e que não vai sofrer nenhuma consequência. Não há uma politicagem. E outra coisa, deixa eu ver o que a Estela falou aqui. Eu ouvi falar que... Eu acho que aquele que tem na Bartolomeu Mitre, não tem notícia a esse respeito. No Maracanã eu ouvi alguma coisa a respeito, mas naquele batalhão não, eu sei qual é o batalhão. Não tem esse conhecimento não, Estela.
Bom, em relação ao legado, então, tem esse aspecto que eu coloquei em relação à estrutura, eu penso que poderia agir de uma outra forma, como você bem disse, são obras e obras em situação de calamidade pública, onde não há a necessidade de licitação e comprovação, dá margem a uma série de coisas. Eu queria, de público, agradecer, eu tenho visto toda noite um panelaço que, entre outros motivos, que eu não veio ao caso agora, mas entre outros motivos eu escuto algumas pessoas agradecendo aos profissionais de saúde. Eu agradeço essa manifestação, mas eu gostaria muito que isso daí se transformasse depois numa pressão para as entidades governamentais que elas valorizem a saúde em situações fora de epidemia, que elas invistam na saúde em situações fora de calamidade pública, que elas reconheçam mais os profissionais que estão lá agora com aquele salário aviltante que eles recebem, colocando a vida deles em risco, e ninguém está reclamando, está todo mundo lá trabalhando e fazendo o melhor possível. Agora, passou a calamidade, começa tudo a voltar ao que era antes. Começa toda a falta de investimento na saúde, a falta de seriedade na colocação de gestores por competência, por meritocracia e não por política. Né? E por fim, a gente sempre procura ter uma maior representatividade, né, nossa lá dentro da saúde no parlamento. Vamos ver se a gente consegue com que as pessoas se sensibilizem agora com esse tipo de situação e vejam a saúde com outros olhos. Eu estou sempre otimista, sempre tentando fazer com que as pessoas enxerguem isso e vamos torcer para isso daí ter algum benefício futuro. Olha só, doutor Sérgio, nós estamos já roubando um minutinho do Fred, eu vou roubar mais uns 2 ou 3 para falar do senhor, porque eu sei que lá também atrasa um pouquinho, tem a apresentação do Fred, depois é que entra o postulante. Também estou curioso para ir lá. Gente, daqui a pouco, Fred, estou roubando uns minutinhos, mas tem 2 postulantes lá interessantíssimos. Um deles eu vou entrevistar, que é uma costureira, tá? E microempresária. Então eu vou entrevistar na próxima quarta ou quinta-feira. O que eu tenho para falar é o seguinte: nós temos o doutor Sérgio, que está à disposição do cidadão carioca. O doutor Sérgio, que vem se colocar em função de ajudar essa comunidade. Doutor Sérgio, que tem 35 anos de experiência, que com certeza, se tivesse nesse momento lá, estaria sabendo direcionar esses investimentos para o legado, para a Santa Casa, para recuperar leitos, porque quantos leitos estão abandonados por esses hospitais? Quantos leitos de CTI são leitos de CTI, mas não tem respirador? Então, tem 50 leitos, mas só 27 tem respirador, 23 não tem. Então, não era o momento de recuperar 100% dos leitos, botar respirador em todos eles, porque, afinal de contas, essas epidemias de década em década, elas acontecem. Fora isso, nós temos a gripe normal, que mata milhares de brasileiros todo ano. Eu tenho os números americanos. São 20 milhões que se infectam com a gripe deles lá, e 16 mil pessoas morrem nos Estados Unidos todo ano de gripe, né? Com a influenza, né? Então, mal cheguei lá, meu filho já me levou num supermercado que no lado direito assim tem uma farmacinha, fui lá e o cara, pum, deu a injeção, deu a vacina de gripe em mim. Então, lá é um negócio simples, tu encontra vacina em tudo quanto é canto, é barato, é na faixa de $30, quer dizer, não precisa ser público. Quem tem a carteirinha de funcionário lá, de trabalhador lá, enfia aquilo tipo numa maquininha de cartão e o americano normal, o trabalhador, não paga nada. Então, por que não ter uma infraestrutura? Por que não escolher os homens certos, conforme o Fred diz, para colocar nos lugares certos? Então, gente, não perca a oportunidade, não desperdicem seu voto. Nós temos uma galera no Novo que está aí com disposição, pessoas que não precisavam e que estão aqui por humanismo. Entre aquela posição utilitarista e universalista, eu me coloco mais ou menos ali no meio como um humanista, que está muito preocupado com a posição universalista, mas olhando de binóculo as decisões utilitaristas, entendeu? Essa que é a posição. E eu acho que o Novo é isso. O Novo é liberalismo com responsabilidade social. A maioria tem uma visão humanista dos problemas sociais e que acha que a solução é através da liberdade.
Doutor Sérgio, muito obrigado. Eu fico feliz de estar oferecendo o teu nome aí para a galera toda. E, enfim, faça suas considerações finais, vamos nos despedir, que já estamos roubando os minutos do Fred lá. Adorei o seu conteúdo. Pena que foi pouco tempo. Vamos lá. Respondendo rapidamente a Estela, perguntou se o Hospital do Fundão, como é que ele está. Eu fico muito triste, aquela foi minha escola, eu me formei naquele hospital, eu entrei na faculdade na inauguração daquele hospital. À época era o hospital mais bem aparelhado da América Latina, não tinha Einstein, não tinha Sírio, era o Fundão, o hospital. E, infelizmente, o Estela está sucateado, infelizmente já implodiram uma parte dele, e a gente viu esse hospital ladeira abaixo, algo que era um patrimônio, não só acadêmico, mas também em termos de assistência no município do Rio de Janeiro. Então, a saúde é como eu falei, as pessoas lembram muito da saúde a cada eleição, as pessoas lembram muito da saúde a cada situação de catástrofe, de calamidade, de surto de epidemia. Fora isso, a saúde fica delegada a segundo plano, e em primeiro plano estão as obras, em primeiro plano estão as outras coisas que a gente vê por aí. Vamos tentar mudar isso, vamos tentar levar o novo para frente, vamos ver se a gente consegue colocar bastante gente lá dentro, para que cada um que entra de boa índole, cada um que entra com boa intenção, já é um bandido a menos sentado naquela cadeira. Vamos lá, vamos com força. Obrigado, doutor. Todo mundo agora lá no Fred, tá? Vamos encerrar rapidinho, não dá tempo nem de tomar água, nem de tomar café, direto com o Fred. Tchau, tchau, doutor. Obrigado. Obrigado mais uma vez, Popó. Prazer estar contigo de novo.